Olá, meu querido aluno UniBTA, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de nutrição de animais. Hoje, na nossa segunda aula, trataremos do tema proteínas e aminoácidos. É interessante perceber que a maioria das pessoas, quando se fala em proteínas e aminoácidos, tem a mente voltada para as academias, academias lotadas por pessoas em busca da perfeição corporal, em busca de ganhar mais massa corporal, em busca de tonificar a musculatura do seu corpo. Mas muito mais de que obter corpos perfeitos, as proteínas e os aminoácidos são essenciais para a saúde humana, desempenham papéis cruciais em diversas funções do corpo. As proteínas formadas por aminoácidos são a base da estrutura celular. Participam da produção de anticorpos, hormônios e enzimas e são fundamentais para crescimento, reparo e manutenção dos tecidos. Os aminoácidos, por sua vez, são blocos de construção das proteínas, sendo alguns deles essenciais e precisam ser obtidos na alimentação. Algumas funções das proteínas. A proteína participa da construção dos músculos, de ovos, leite e outros alimentos. Fornece o nitrogênio, que é precursor de nucleotídeos, creatina, porfirinas, pigmentos e outros. Devem ter quantidade suficiente para o equilíbrio metabólico do animal. Existem aí em torno de 20 aminoácidos que compõem os fluidos extracelulares, a célula e o sangue. As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes nas células e correspondem cerca aí de 50% ou mais do peso seco. São encontradas em todas as partes, em todas as células, tendo função fundamentais na lógica celular. Em virtude dessa importância qualitativa e quantitativa, as proteínas têm sido largamente estudadas e seus segredos têm sido desvendados no que diz respeito à sua síntese e o seu aproveitamento metabólico. Os aminoácidos, ou melhor, os alfa-aminoácidos encontrados em peptídeos e proteína constituem de um grupo funcional ácido carboxílico e um grupo amino e um hidrogênio ligado ao átomo de carbono alfa. O grupo R, ou a cadeia lateral, como queiram chamar, distintos, também são associados ao carbono alfa. Desta forma, o carbono alfa encontrado nos aminoácidos é o tetraédrico ou assimétrico, exceto no caso da glicina, onde o grupo R, ou a cadeia lateral, é o hidrogênio. Um aminoácido difere do outro justamente por causa aí desse grupo R ou da cadeia lateral. As proteínas, então, são macromoléculas de alto peso molecular, polímero de compostos orgânicos simples, os que são os alfas aminoácidos. Nas moléculas proteicas, os aminoácidos se ligam covalentemente, formando longas cadeias ramificadas através de ligações peptídicas envolvendo o radical amino de um aminoácido e o radical ácido carboxílico de outro, havendo aí a liberação de uma molécula de água durante a reação. A união entre dois aminoácidos forma um dipeptídico, assim como três unem-se formando um tripeptídico e assim sucessivamente, sendo que a união de vários aminoácidos irá dar origem a uma cadeia polipeptídica. São conhecidos 20 aminoácidos, são eles: alanina, arginina, aspartato, asparagina, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina,
tirosina, treolina, triptofano e valina. São encontrados nas moléculas de proteínas com sua síntese controlada por mecanismos genéticos, envolvendo a replicação de DNA e a transcrição de RNA, o que foi estudado lá na aula de vocês de melhoramento genético. A metade dos aminoácidos é sintetizada pelo organismo e vai suprir as necessidades celulares. Aqueles que não são sintetizados precisam estar presentes na dieta e são chamados aminoácidos essenciais. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que são sintetizados pelo organismo. Uma grande variedade proporciona arranjos incontáveis entre as cadeias entre as cadeias peptídicas em sua estrutura tridimensional, bem como a função da proteína, uma vez que os diferentes aminoácidos possuem diferentes propriedades químicas que envolvem um conjunto que são responsáveis pela função da proteína. Então, os animais, eles necessitam de alto e contínuo suprimento proteico, uma vez que esse nutriente representa o principal componente dos órgãos e tecidos moles do organismo. As proteínas contêm grande porcentagem de nitrogênio e ainda podem conter enxofre, fósforo e ferro na sua composição. São polímeros de aminoácidos unidos por ligações peptídicas e, do ponto de vista nutricional, o teor e o tipo dos aminoácidos que as compõem é que permite distingui-la. Por exemplo, nós temos o farelo de soja e o farelo de algodão. Ambos são fontes proteicas, mas o farelo de soja, por exemplo, tem maior nível de proteína, em torno de 46 a 48% de proteína bruta na sua constituição. Enquanto que o farelo de algodão tem entre 28 e 43% de proteína bruta. Ambos são fontes importantes de proteína para a alimentação animal, porém apresentam composição aminoácida diferente, bem como diferentes teores proteicos. As proteínas dos alimentos vegetais possuem em torno de 16% de nitrogênio. Assim, por meio do método de análise química denominado QGDAL, permite-se avaliar o conteúdo total de nitrogênio na amostra de um determinado alimento. Pode-se, então, a partir disso, estimar o conteúdo da proteína bruta dessa mesma amostra, multiplicando-se o valor de nitrogênio obtido em laboratório, observado no laboratório, por 6,25. O termo proteína bruta corresponde a todo o nitrogênio contido na amostra analisada, que pode ser de um alimento ou de uma combinação de alimentos, certo? Através aí do método QGDAL. As proteínas, elas podem ser classificadas como simples, conjugadas e derivadas, variando de acordo com a sua composição. As proteínas simples incluem, então, aquelas que, após a sua hidrólise, fornecem apenas aminoácidos. As proteínas conjugadas constituem uma combinação de uma proteína simples com um radical não proteico, também chamado de grupo prostético, os quais podem ser minerais, lipídios ou glicose. Já as proteínas derivadas representam produtos alterados ou decompostos de proteínas naturais, tornando-se assim proteínas desnaturadas por ação ou do calor, ou de enzimas, ou de produtos químicos, agentes químicos, né, que foram colocados. Vamos então aqui ao metabolismo das proteínas. Como visto anteriormente, as proteínas são polímeros de aminoácidos unidos por ligações peptídicas.
Quando há a união de 2 ou mais aminoácidos, tem-se então a formação de um peptídeo. As proteínas são constituídas por um grande número de aminoácidos. São, portanto, um polipeptídico. As proteínas se diferem da sua composição em aminoácidos, os quais tornam-se disponíveis aos animais pela hidrólise da proteína alimentar, sendo então utilizados para a síntese de proteína orgânica. Isso eu acabei de falar, então eu estou frisando para que vocês lembrem que a proteína ela vai distinguir-se de alimento para alimento. Portanto, são foco no estudo no metabolismo proteico. Dos 23 aminoácidos conhecidos, 11 deles são considerados dietéticos essenciais. A transformação da proteína da dieta em proteína do organismo animal compreende um dos mais importantes processos associados à nutrição, sendo a síntese proteica orgânica o principal destino para a utilização dos aminoácidos dietéticos. Porém, em caso de deficiência, os aminoácidos poderão ser utilizados no metabolismo energético. É interessante perceber que a digestão das proteínas da dieta se inicia no estômago dos animais pela associação do suco gástrico, seguindo ao intestino delgado, onde serão mais amplamente digeridos e absorvidos em seus produtos, aminoácidos e peptídeos. Os aminoácidos absorvidos em excesso serão desaminados com a eliminação do nitrogênio via urina. Nas aves, a digestão das proteínas se inicia no proventrículo. É interessante que você volte lá para a anatomia dos animais, né? Principalmente desses que eu estou citando aqui, para que você saiba exatamente onde está ocorrendo a digestão nas aves. Então, a digestão nas aves acontece aí, se inicia no proventrículo, por ação do suco gástrico e atividade enzimática pepsina. O intestino delgado é o local principal da digestão proteica e é onde existem peptidases que hidrolisam peptídeos, liberando os aminoácidos que serão absorvidos e entrarão na corrente sanguínea. As aves excretam a maior parte do nitrogênio do catabolismo das proteínas na forma de ácido úrico, sintetizado no fígado e nos rins. Mas também elas podem excretar o excesso desse nitrogênio na forma de amônia e ureia. Nos suínos, a digestão também acontece aí, se inicia, melhor dizendo, a digestão proteica se inicia no estômago do suíno. No entanto, a capacidade gástrica no suíno é superior à capacidade gástrica da ave. O intestino delgado é o principal local de digestão e absorção dos aminoácidos na espécie suína. Destaca-se, assim, a importância do intestino grosso nos suínos como câmara fermentativa. Os suínos, eles excretam nitrogênio do metabolismo dos aminoácidos na forma de ureia. E aí você vai lá para o ciclo da ureia, tá? Forma comum da excreção dos mamíferos. Foi falado, então, do que acontece da digestão proteica em suínos e aves. E agora nós vamos falar um pouco sobre as proteínas na nutrição dos animais ruminantes. Antes de qualquer coisa, é interessante lembrar que o ruminante tem a presença marcante de um estômago diferenciado do animal monogástrico. O ruminante apresenta um estômago dividido em 4 compartimentos, que são o rumen, retículo, omásia e abomásia. Há a presença marcante de micro-organismos ruminais nesse
nesses compartimentos, tá? Que são os protozoários e as proteínas, ou os protozoários e as bactérias, desculpa, melhor dizendo. São esses micro-organismos que vão se aderir ao alimento, degradando-os e fazendo com que todos os nutrientes contidos no alimento sejam liberados para o animal hospedeiro, né? Para que possa aí levar a mantença do animal, para aumentar a produção em produtividade, tá? E além da reprodução, certo? É interessante frisar que os ruminantes não secretam enzima nos compartimentos que antecedem a fase gástrica da digestão, que é o rúmen, o retículo e o maso. Assim, a atividade proteolítica no rúmen é essencialmente uma função microbiana associada ao trabalho executado pelas bactérias e micro-organismos presentes no rúmen. Enquanto que nos animais monogástricos o valor da proteína da dieta está associado à sua composição em aminoácidos, nos ruminantes o metabolismo proteico se dá de forma diferenciada. As proteínas, elas são sujeitas ao ataque dos micro-organismos ruminais, tá? E podem sofrer processos de degradação e síntese antes de chegarem ao abomaso, que é onde ocorre aí a fermentação, ou melhor, a ação gástrica, tá? E ao intestino delgado. No intestino delgado dos animais ruminantes, os produtos da digestão das proteínas são absorvidos, tá? E utilizados no metabolismo hospedeiro, que é o bovino. À medida que se multiplicam, obtendo a matéria-prima do alimento que foi ingerido pelos animais, as bactérias presentes no rúmen sintetizam as proteínas que serão incorporadas ao seu próprio organismo, a chamada proteína microbiana. Considerando que o valor da proteína microbiana reside na sua composição em aminoácidos, deve-se então destacar que a proteína microbiana possui excelente perfil de aminoácido. A maior parte dos aminoácidos absorvidos pelos ruminantes é proveniente da proteína microbiana sintetizada no rúmen. É interessante observar que a composição aminoácidica da proteína microbiana é similar à proteína encontrada na carne e no leite do animal hospedeiro, dos ruminantes. Em comparação à composição da proteína de alimentos proteicos de origem vegetal, a proteína microbiana contém maior proporção de aminoácidos essenciais, não existindo fonte que atenda melhor os requerimentos de aminoácidos do ruminante do que a proteína microbiana. Olha que coisa interessante. A proteína microbiana sintetizada no rumen será digerida no abomaso e no intestino delgado. E os produtos gerados, que são os peptídeos e os aminoácidos, serão absorvidos no intestino, utilizados principalmente no atendimento das exigências proteicas dos animais. Então, é importante balancear adequadamente as rações no sentido da compreensão do animal ruminante como um hospedeiro, ou seja, aquele que por ocasião da fermentação pré-gástrica se encontra submetido a transformações do alimento ingerido pela ação de micro-organismos ruminais, né? Que é o objetivo maior do nutricionista no que diz respeito ao metabolismo dos ruminantes por essas espécies de animais de produção. O objetivo maior do nutricionista é esse, tá?
fornecer uma alimentação, um alimento balanceado adequadamente, de modo a aproveitar da melhor forma possível a proteína que está sendo fornecida a esses animais na alimentação, evitando desperdício, barateando o preço, o custo da dieta dos animais. Então vamos a um ponto importante, que é o metabolismo do nitrogênio não proteico nos animais ruminantes. A maior parte do nitrogênio do alimento é convertida em amônia no rumen. E a quantidade de amônia produzida depende da natureza da fonte do nitrogênio ingerida, que pode ser proteína verdadeira ou um nitrogênio não proteico. E dos carboidratos disponíveis, uma vez que os micro-organismos ruminais necessitam de energia para realizarem seu trabalho e se multiplicarem. Que energia é essa? A energia fornecida, ou melhor, proveniente da degradação dos carboidratos presentes na dieta. Percebe-se, então, que a multiplicação dos micro-organismos ruminais representa a maximização da síntese da proteína microbiana. Essa maximização da síntese da proteína microbiana só vai acontecer se a balança for se a dieta for balanceada, de modo que se tenha níveis ideais de carboidratos e níveis ideais de proteína, de modo que os carboidratos possam gerar energia para a produção de micro-organismos ruminais, e esses micro-organismos ruminais, estando na sua máxima quantidade, fará a máxima sintetização da proteína microbiana. O nitrogênio não proteico presente no rumen tem origem de alimentos ingeridos. Muitos dos alimentos utilizados aí na formulação de dietas para animais ruminantes possuem frações de nitrogênio não proteico. Isso é muito importante perceber na sua composição. Até 1% do nitrogênio presente nas pastagens pode estar representado como nitrogênio não proteico. As forragens conservadas, por exemplo, podem conter até metade do nitrogênio como nitrogênio não proteico. Forragens conservadas na forma de feno, por exemplo, possui aproximadamente 15% de nitrogênio na forma de nitrogênio não proteico. Ainda, alguns compostos formulados de nitrogênio não proteico são sintetizados para serem utilizados na alimentação ruminante. Portanto, como visto aí anteriormente, os micro-organismos ruminais, por meio do processo de fermentação, irão promover a conversão do nitrogênio não proteico da dieta em amônia. E no passo seguinte, a amônia produzida será convertida em compostos nitrogenados dos micro-organismos, entre eles a proteína microbiana. Assim, os micro-organismos presentes no rumen são capazes de converter o nitrogênio não proteico em proteína verdadeira. A proteína microbiana, que depois de metabolizada pelo animal hospedeiro, poderá ser então transformada em carne, leite, pele, lã, dentre outros. Mais uma vez, é importante frisar aqui, é importante que você compreenda que a presença de carboidratos na dieta e a sua contribuição no fornecimento, no suprimento de energia para os micro-organismos ruminais,
são fatores preponderantes para a plena utilização da amônia gerada durante o processo de utilização, tá, do nitrogênio alimentar. Então, o que se pretende quando se fornece aos animais de produção proteínas e aminoácidos? É que haja uma eficiente conversão da proteína contida na dieta em proteína muscular, que é um dos principais fatores considerados na nutrição. É isso que se deseja quando se fornece um alimento de boa qualidade, rico em proteína. Eu quero que o meu animal me devolva de volta aí nesse investimento carne, leite, ovos, lã, pele e etc. Né? Quando mal administrado, contribui para inúmeros problemas de saúde. Né? A aplicação de conceitos de proteína deve se direcionar pela constante mudança das exigências quantitativas de aminoácidos em função das alterações metabólicas e dos avanços genéticos. Lembrando aí que existem os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que obrigatoriamente eu preciso colocar na minha dieta, né? Na dieta dos meus animais, que são aí o triptofano, a fenilalanina, a metionina, a treonina, a lisina, a valina, a leucina e a isoleucina, tá? Tem outros aqui que são condicionalmente essenciais, né? Que é a histidina, a cisteína, a serina e a tirosina, melhor dizendo, e a arginina. Os demais são não essenciais. Um conceito sobre a proteína ideal estabelece uma mistura de aminoácidos exigidos pelo organismo do animal, com balanço exato, sem falta ou excesso, total disponibilidade, digestão e metabolismo, promovendo maior eficiência para a deposição de proteína, crescimento e manutenção dos processos fisiológicos do animal, suprindo suas exigências de acordo com a espécie, idade e categoria. Um ponto importante antes de terminarmos a nossa aula é frisar também que a proteína ideal vai depender muito da origem dessa proteína, né? Do processamento que esse coproduto ou esse alimento sofreu até chegar à dieta do animal, né? O grau de digestibilidade que esse alimento vai ter vai influenciar muito qual processo esse alimento sofreu, a temperatura, o tempo de cocção, a secagem, o modo de extração, o modo de obtenção. Tudo isso vai influenciar nos níveis de proteínas e aminoácidos presentes no alimento. Por hoje, a nossa aula finda aqui. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez por estarem aí. Estudem, acesse o AVA, todo o material ensinado tanto no presencial quanto nas aulas virtuais estão disponíveis no AVA. Bom estudo e até a próxima aula.